Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais um programa do Office Connection e hoje eu vou conversar com a arquiteta Heloísa Dabos, da Dabos Arquitetura, uma profissional com mais de 30 anos no mercado corporativo, atendendo grandes empresas, é um profissional de expressão. Vamos ver o que ela traz de novidade, falando sobre tecnologia, inovação e tendências para esse setor. Vamos lá. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um programa do Office Connection. Queria agradecer aqui o Luiz Onaga, a Karen. Obrigada. E a nossa convidada especial, Heloísa Dabos. Muito obrigada. Da Dabos Arquitetura. Luísa, obrigado, seja bem-vinda. Eu que agradeço a participação aqui com vocês. Me conta um pouco da sua trajetória. Então, uma trajetória que a gente olha para trás e vê assim, um tempo comprido, né? Mas eu fundei a Dabos Arquitetura em 1988, num momento da história diferente, porque a computação gráfica estava chegando no Brasil. E você é arquiteta de formação? Eu sou arquiteta de formação. E eu me formei no Mackenzie em 85. 84, em 85 eu fui para a Universidade do Colorado, em Denver, fazer um mestrado em arquitetura. E aí eu fiquei 3 anos lá e foi a época que computação gráfica estava acontecendo, tudo acontecendo. E nessa época eu gostava muito do traço, do desenho, e o professor mostrava lá nos Estados Unidos como é que era aquilo, como é que era trabalhar com computador, e eu virava as costas assim, falava não. E aí, na época, ele falou assim, escuta, se você não se atentar a isso, você não vai passar de ano. Eu falei, mas eu não vou perder meu traço. Então, eu só realmente me empolguei na hora que eu percebi que o computador era uma ferramenta, um instrumento na minha mão para que eu eliminasse processos repetitivos. Então, aí eu cheguei aqui no Brasil com essa ferramenta nova na mão, né? E deslumbrada com tudo isso que estava acontecendo, cheia de sonhos, como todo recém-formado, né? Eu já estava formada, já tinha 3 anos, mas eu fundei a Dabos Arquitetura. E aí a gente... Foi direto para a área de arquitetura corporativa ou não? Não de imediato, a gente não foi. A arquitetura corporativa aconteceu na minha vida, acho que nós estamos falando 89, 90, quando eu comecei a me aproximar de empresas como a Giroflex, a Forma na época, e até eu tive uma visita com o pessoal da Giroflex, a gente começou a frequentar a Nelcon, as feiras, e aí eu comecei a me aproximar muito, fiquei encantada com aquele movimento e tal, mas como eu vinha de uma formação de arquitetura, a gente estava trabalhando muito em cima da área médica, da área comercial, da corporativa, residencial. Então a gente ia fazendo um pouco de cada, porque... Atendendo a demanda, né? Exatamente. Na verdade, assim, são oportunidades. Então, naquela época, alguém chegava para mim e falou, Luiz, é melhor você focar. Eu falei, mas eu tenho uma equipe de trabalho, preciso prover trabalho para todo mundo. Então, questão de oportunidade. Você é recém-formada, você chega num cliente, ele fala, você tem experiência nisso? Se você fala que não tem, ele não vai te dar o trabalho. Exatamente. Então, a gente tinha que aproveitar as oportunidades e o escritório foi ficando plural. Foi ficando várias atividades, várias tipologias de projeto, a gente foi desenvolvendo. E eu, especialmente, estava encantada com a forma, modelo de trabalho, né? Você vem daquela época que era a escolinha do professor Raimundo, que era tudo definido pela hierarquia. Então, o presidente tinha a maior mesa e a secretária tinha a menor mesa. Então, a maioria das pessoas não sabe o que é uma máquina de datilografia, mas na época que a gente começou a trabalhar, era máquina de datilografia. Tinha telex, tinha aquela coisa que você mandava a mensagem via telex, então você fazia o projeto, o que você pensava? Você tinha sala de reunião, sala fechada e
salas fechadas com staff, mas todo mundo em mesas com o do professor Raimundo lá. Todo mundo, um atrás do outro. 1,20 para a secretária, 2 metros para o presidente. Era um E assim padrão. vinha, 1,60 e tal. E era interessante que na hora de você fazer um briefing, você chegava com o briefing e falava, olha, o presidente então 2 metros, 1,80 m, 1,60 m, e assim. Nossa, já vi um processo assim. Já estava pronto o briefing. E aí, no começo do século, teve essa reviravolta toda, né, que aí mudou. E eu estava no meio desse modelo de vendo cadeira, vendo mesa, vendo isso, vendo aquilo. E teve essa mudança de paradigma e aí começou Open Space. Então, aí você saiu já do Open Space, já começou a abrir as paredes, as empresas começaram a abrir as paredes e jogar o povo sentado, mas virado para um gerente. E ainda assim você tinha salas fechadas para todo mundo, né, os cubículos, a diretoria, a gerência, todo mundo queria ficar sossegado. E o staff trabalhando, mas concentrado em núcleos, em células, né? Aquelas células daqueles espaços específicos. E era isso. Você tinha uma copa fechada lá, que a pessoa ia lá. Tira uma outra separada. área. Você falava mais em nenhum tipo de espaço de trabalho, né? Naquela época. Você acompanhou toda uma transformação, né? Teve essa transformação. Todo esse processo. Mas né, uma do que era. curiosidade que eu fiquei agora, porque você falou que você veio com a tecnologia e você trouxe algo totalmente disruptivo para a época. Completamente. Mas e agora eu quero que você conte para a gente como é que foi isso, né? Porque você chegou com algo inédito. Como é que foi a ressonância aqui Como no Brasil? foi? Quando você trouxe Exatamente. os arquitetos, quem Então. que te acompanhou com isso, né? Foi uma época que eu falava grego, porque eu não tinha com quem conversar. Então as pessoas não tinham. Eu ligava para os Estados Unidos, para os meus colegas de turma, eu tinha dúvidas e eu trocava ideia com eles lá, porque aqui, e o telefonema era caríssimo naquela época, né? Sim. Não tinha e-mail ainda, né? Uhum. E uma dos grandes diferenciais do escritório é justamente tecnologia, porque eu tive esse apego muito cedo, né, com isso. E quando a Mandig abriu o primeiro ponto de ponta, eu fui uma das primeiras a ter um e-mail. Porque aquelas empresas grandes eu já fui atrás, já tinha um e-mail ali. E então essa tecnologia de conseguir uma conversa mais rápida com o pessoal dos Estados Unidos, né? Porque a Autodesk não estava no Brasil, não tinha outro tipo de software aqui disponível. E a gente pensando, eu tinha então processos repetitivos, e aí eu eliminei esses processos repetitivos através de várias padronização no modelo de trabalho. Então já comecei desde o começo do escritório, a gente sempre se preocupou com padronização, metodologia, tecnologia e pessoas. São as 3 palavras-chave do nosso sucesso. O básico, a base, né? A base do nosso escritório. A base da pirâmide. São pessoas, Sim. tecnologia e metodologia. Então, por quê? Porque você tem que se preocupar que tudo aquilo que... Tinha fornecedor que me ligava e Luiz, eu estou vendo um carimbo aqui parecido com o seu, está saindo no mercado. Eu falei, não. Porque era naquela época padronizar dentro do AutoCAD, poucas pessoas faziam, né? Então, a gente já estava nesse modelo de trabalho, tudo padronizado. O que saía do escritório tinha que sair com a cara do escritório. Então, ele já tinha DNA do escritório, né? E essas pequenas coisas, para mim, sempre fizeram muita diferença. Você já tinha um branding? Já. Isso em que ano? No 88, 89. Imagina. Quando eu já montei... pensando isso, e hoje que as pessoas falam de branding, da marca e etc., né? E você lá atrás já estava com esse pensamento. Então, eu me lembro que nessa época, o meu irmão mais velho, ele tinha uma empresa muito grande, mais de 200 funcionários na época, e eu já emitia cheque numa impressora matricial, em 89. E ele, com aquela empresa grande, falou, escuta, como é que você faz isso? Eu falei, meu filho, aqui para mim é tudo assim, tudo carreirinho. Então, a gente já tinha naquela época uma visão, um sistema administrativo financeiro, já tinha tudo já estava tudo automatizado na minha cabeça. Tanto que a gente desenvolveu um sistema próprio de gestão de projetos, de obra, que eu investi muito dinheiro nisso. Na época, assim, todo o decorrer do processo era um sistema próprio nosso. Não tinha nada que você podia comprar pronto, você tinha que desenvolver. Sim.
E eu lembro que veio um CEO da Steelcase para o Brasil na época e escolheu 5 escritórios de arquitetura para visitar, e o nosso foi um deles. E aí eu mostrei esse sistema para ele que a gente tinha de acompanhamento de projeto, né, gestão, porque é tudo padronizado, metodologia. Você vai fazer um projeto, estudo preliminar, você faz isso. Você vai para o anteprojeto, você faz isso. Você vai para o projeto executivo, cada tipologia de projeto tem que ter isso de projeto, de folhas, padrões e tudo São padronizado. processos, né? Exatamente. Então, assim, não é que era uma fábrica de fazer projeto, porque a criatividade não existe como Sim. você padronizar. Você prestou serviço para outros escritórios de arquitetura? Você Eu deu fiz. aula? Então, fez... justamente nessa época, quando assim os maiores escritórios de arquitetura daquela época me chamaram para ir mostrar o que tinha. Como é que fazia isso? Você comentou que o seu da Steelcase e você eu não falava, fez eu faço um projeto executivo em uma semana. Ué, como é que você faz isso? O computador demora um mês para fazer isso na prancheta, você faz em uma semana? Aí eu pegava meu XT pequenininho lá, levava lá, não tinha XT, um XT custava $10 mil, um XT. Sim. Daquele que você punha um desenho na tela e você dava uma volta no quarteirão até o desenho voltar para a tela. Era assim mesmo. Era assim, a demora. Era assim mesmo. Então, esse foi o começo, mas sempre baseado nessa parte de tecnologia, as ferramentas mais ágeis que você teria para ter maior produtividade no processo. E hoje, por exemplo, como eu trabalho hoje, só no iPad. Eu não uso mais computador. Né? A minha equipe trabalha no computador, tal, mas eu uso 3 aplicativos de desenho, que cada um para um tipo diferente, e eu faço tudo no iPad. Então, eu com o iPad embaixo do braço, e aí volta o modelo híbrido. Você pode estar em qualquer lugar porque você está trabalhando. Né? Depende da atividade de cada empresa. Mas foi assim. Foi assim que tudo começou. Muito bem, muito interessante. Mas uma coisa eu quero perguntar que está fora. Você falou assim, eu não quero perder meu traço. Você continua desenhando? Você continua fazendo? Com certeza. E agora, assim, aquele medo que eu tinha de usar ferramentas e acabar com o meu traço, hoje eu uso a ferramenta em favor do meu traço. Então, são ferramentas poderosas que você tem no iPad, que você consegue rabiscar e fazer um projeto, desenhar e assim por diante. Você consegue encantar, mas o meu projeto, o meu produto final ainda não sai da minha prancheta. Eu saio da prancheta da minha equipe. Sim. Porque continua padronizado, porque todo o processo tem isso. Então, Sim. eu ainda tenho aquele brilho no olhar quando eu vejo uma coisa que é um produto nosso, que está saindo, porque a criatividade é individual, assim, no processo de você chegar especificamente para aquela empresa. Então, é individual, é único. Não existe, você não consegue repetir um processo, né? Teve uma época que a gente fazia muitas clínicas médicas. Então, uma época, assim, um ano, a gente fez 8 consultórios ginecologistas, por exemplo. Não teve um igual ao outro. Porque o médico, cada um tem um processo diferente, você tem que entender, mergulhar nesse universo para conseguir entender e fazer, e ser assertiva com relação a isso, né? E hoje eu até brinco, assim, que não é questão de ser convencida nem nada, mas já batemos tanta cabeça na parede que 99% das vezes a gente acerta na primeira. Nossa, é altíssimo E acerta na isso. primeira. Por quê? Porque a gente tem esse embasamento, a gente tem um briefing muito bem feito, muito bem montado. E eu, antes de chegar lá na frente, eu estou aqui atrás, costurando tudo, para ter certeza que é aquilo que é a necessidade do cliente, aquilo que ele quer ver. Porque, às vezes, ele não sabe o que ele quer. Então, a gente tenta mostrar para ele aquilo que ele não quer, para ter certeza do que ele quer. Do que ele quer. E aí, a gente, tendo essa certeza, a gente segue o projeto. O RH acompanha nesse processo também? Sim, também. Também, né? Com certeza. Porque hoje virou um protagonista, né? O RH pós-pandemia, né? Nossa, a pandemia, assim, eu costumo dizer que a gente está tendo um privilégio único de estar vivendo essa segunda disrupção, né? Porque a primeira foi no modelo de trabalho, Sim. lá atrás,
quando veio, a gente saiu desses cubículos e foi para o Open Space. Landscape, Open Space. A gente foi para o Open Space, mas mesmo assim no Open Space você não tinha essas salas, essa diversidade de tipologias de espaços que a gente tem hoje, né? E pós-pandemia, você começa a olhar diferente para cada atividade de cliente. Então, por exemplo, não existe um modelo que serve para todo mundo. Existe um modelo que serve para o seu negócio. Então, o seu negócio tem um modelo. E esse modelo mesmo, né? É a sua forma que você opera, né? Existem empresas que não conseguem trabalhar no sistema híbrido. E tem outras que são muito mais produtivas no sistema híbrido. E a empresa agora, nesse momento que nós estamos vivendo, elas estão querendo voltar 100% no espaço físico, e tem muitas empresas tendo muita dificuldade e perdendo muito bons talentos por conta disso. Por quê? Porque, por exemplo, a área de TI, eu estou um cliente nosso agora, a área de TI, eles estão querendo trazer todo mundo de volta para o escritório, a área de TI, 80% pediu a conta. Eles não querem mais. Eles não querem, que é o sistema híbrido, tudo bem, vai 2, 3 dias por semana. Mas, ao mesmo tempo, só home office ou só um trabalho à distância, você perde a conexão com a cultura da empresa. Então, hoje você vê, até para a gente, assim, modelo híbrido é uma coisa saudável, então, para determinadas tarefas, a produtividade é muito maior. Mas você vê que o fato das pessoas se encontrarem, de estarem juntos, de se sentir que eu pertenço a esse lugar. Mais essa sensação mesmo, eu pertenço a essa empresa, eu entro na empresa, eu vejo que aquele DNA é uma coisa assim que me inspira. Então, isso faz muita falta. Eu não acredito que o que vai acontecer daqui para frente é full time no escritório. Eu acho que as empresas que adotarem somente esse modelo já estão vendo que elas estão sofrendo algum tipo de prejuízo, entre aspas, né? Com relação a reter esses talentos. Mas eu acho que o modelo ele tem que variar de acordo com a essência de cada empresa. Então, a empresa tem que avaliar, os gestores têm que estar muito bem antenados com as necessidades de cada um, ser humano, e tentar balizar, equilibrar esse ter um modelo processo sob medida, né, para cada empresa, de acordo com a necessidade dela. É exatamente isso, e é por isso que o cliente nos procura. Às vezes ele já tem essa ideia e às vezes ele não sabe. Não sabe. E ele não sabe como manter esse equilíbrio, né? Você fala, vou ficar 3 vezes por semana no escritório, 3 vezes por semana em casa. Não dá para falar. É modelo único, né? O seu tipo de atividade não só o tipo de atividade da empresa, mas é o tipo de atividade do colaborador. O que ele faz, o que ele vai fazer, se é trabalho colaborativo, se é trabalho de foco, ou se ele vai para socializar dentro da empresa. Então, hoje os nossos projetos estão baseados em 3 pilares. Foco, que é a pessoa que vai para o foco, ele vai socializar e ele vai colaborar. São os 3 pilares do projeto, a gente mapeia isso e eu estou falando isso, eu estou lembrando de um cliente de 2013. A gente estava fazendo 6 andares, com lajes de 1.000 metros quadrados cada uma. Era um cliente importante. E foi a primeira vez que foi usado num projeto madeira, pedra, que ele deixou a gente usar mesmo ali, né? A gente teve uma inspiração eu tentei colocar uma área de convivência em todos os andares iguais, parecida, uma área de convivência. 2013, uma área de convivência. O cliente chegou para mim, era o gestor dessa área, ele chegou para mim e falou, Heloísa, não vamos pôr mesa para as pessoas sentarem na convivência. Eu quero que elas passem, peguem o café e vá embora. Falei, mas como assim? Nós estamos em outro mundo, estamos mudando, você vai ver, essas mesas aqui vai servir para colaborar, para as pessoas. Você pode até fazer uma reunião comigo, se as salas de reuniões estiverem fechadas, você faz uma reunião comigo aqui dentro. E a gente pode colaborar, essas pessoas... não, as pessoas vêm, não vão ser produtivas. Você está enganado. Me dá um voto de confiança
e depois você me diz o que aconteceu. E eu consegui convencê-lo e a gente conseguiu fazer isso. E foi uma virada ali. Eu lembro que teve uma publicação depois desse projeto e tal, e eles falaram que realmente tinha sido. Eu me lembro que a gente fez as divisórias inclinadas também. Foi um projeto hiper ousado, pelo tamanho dele, pela proporção e pelo cliente, foi um projeto super ousado. E aí, a partir daí, assim, começamos a usar esses tipos de materiais. Imagina colocar madeira no escritório, né? Toque, toque, toque. Mas e a gente, nesse projeto, a gente fez uma área em leque, e eram tábuas de madeira, e o fornecedor o carpinteiro foi fantástico, que ele quebrou cada uma dessas réguas certinho, que quando chegou lá só encaixou. As réguas. Ai, que demais. Foi um sucesso. Bom, 2013. 2013. Mas isso que é bacana, porque a gente vê todo esse processo de evolução, né? Mudança de mindset das empresas, das pessoas, né? Isso é bem disruptivo, né? Até porque o intuito nosso do programa é realmente mostrar isso aqui que vem acontecendo como tendência, porque a gente tem uma audiência grande no canal do YouTube, no Instagram, no LinkedIn, né? E a gente percebe, até pelos e-mails que a gente recebe, as ligações, esses gestores, eles querem saber o que está acontecendo. Porque muitos dão a tapa ali para desbravar um mercado, né, para ousar, e outros né, se recolhem e ficam vendo, né, não querem ser protagonistas, né. Mas esses que se recolhem, eles querem saber também o que está acontecendo, né, e os que estão na ponta têm os erros e os acertos, né, desse momento novo, né, Completamente, né? Heloísa, de onde vem essa tua visão de águia? Olha, eu vou te falar, você está me dizendo uma coisa, eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Uma das coisas que eu sempre falo para a minha equipe é assim, eu não estou vivendo aqui agora, eu estou vivendo 2, 3 anos lá na frente. Então, assim, essa é uma visão que se perguntar para qualquer um deles, eles vão estar sempre falando isso, que é uma das coisas que... eu estou sempre lá na frente mesmo. E desde o início, eu sempre estive lá na frente, pensando, vendo como é que as coisas iam acontecer. E essa inspiração, né? Quer dizer, uma vida dedicada, são 40 anos de profissão, não parece com essa cara de menina aqui, jovem, mas assim, não parece mesmo. Não parece mesmo. 40 anos. E a gente viveu todos esses processos, essas disrupções completas de modelos de trabalho, né? A gente fez muita escola. Então você vê escola como mudou também. Muito. Escola mudou demais também. A gente vê como que era, como que é, né? E eu escrevi um livro há um tempo atrás e nesse livro a gente fala de tipologias de projeto e como foi no passado e como é agora, né? Como que já sofreu uma disrupção cada um desses segmentos. E está sendo um privilégio para a gente trabalhar e vendo essa modificação toda, né? Vendo tudo isso, é um privilégio isso. A gente falou ontem sobre isso, sobre o escritório de advocacia, que o Gustavo lembrou, e agência de publicidade também, que mudou muito, né? De tempos em tempos, né? Os escritórios de advocacia tinham um formato pesado, né? Móveis. Né? E hoje é uma coisa toda moderna, né? Exatamente. High-tech, né? O que é arquitetura para você, Heloísa? A arquitetura, para mim, é transformar, de alguma forma, a vida das pessoas. Então, você tem um conhecimento técnico e de percepção. Porque você é a somatória do que você traz na sua bagagem, não é? Então, assim, a bagagem seja a minha bagagem, a bagagem da empresa, a bagagem de cada um dos meus colaboradores todos, nesses anos todos, e a gente é essa somatória. Então, com isso tudo, a gente tem a facilidade, entre aspas, porque a gente faz isso, eu faço isso 24 horas por dia, eu estou dormindo, eu estou pensando, de transformar a vida da pessoa. E se você não tiver cuidado, você pode transformar isso para pior, né? Mas a gente transforma isso para melhor. Agora, tem sempre o livre-arbítrio do cliente, de querer ou não.
Tá, eu falo isso porque às vezes você fala assim, olha, a iluminação natural aqui é importante por causa disso, vai fazer isso, vai trazer bem-estar, isso vai fazer isso. Ah, mas eu não gosto, eu gosto de fechado. Tá bom. Sim. Então você respeita, a gente aprende na profissão que nós estamos fazendo, nós estamos projetando para alguém. Para alguém. Então, isso é uma coisa que eu ponho muito na cabeça da minha equipe. Quer dizer, a gente não projeta para a gente projeta para alguém. E esse universo desse alguém, você tem que entrar nele para que você possa ser assertivo e acertar. Então, você transforma. Você transforma. E a arquitetura, para mim, é isso. É você conseguir transformar a vida das pessoas. E o futuro da arquitetura? Como é que você enxerga o futuro da arquitetura? Olha, eu acho, até meio complicado assim para falar, porque eu estava te dizendo que eu fiz aquele curso na Singularity University, que é aquele curso de imersão do projeto executivo deles. E quando você fala no futuro, o futuro é tão surpreendente, o que nos espera, eu acho que é uma coisa tão surpreendente, que você se capacitar para estar cada vez mais lá na frente para conseguir ajudar nessa transformação. É uma transformação que se fala assim, olha, no futuro nós vamos viver no oceano, em células. Sim. É uma das coisas que se falam, não é? Então isso para mim é estar lá na frente. Agora nós estamos chegando no nosso finalzinho. Eu queria que você deixasse as considerações, colocasse a Heloísa para fora. Eu tenho uma gratidão imensa pela vida, pelas oportunidades que a vida me deu e pelas pessoas que passaram, estão comigo até hoje, que eu digo que eu não seria nada nem ninguém se eu não tivesse a colaboração dessas pessoas. E o efeito disso tudo é a satisfação de ver um cliente satisfeito, que a gente faz um trabalho, se inspira nesse trabalho, é motivado pelo cliente e entrega um produto de qualidade. É isso. Eu queria te fazer uma pergunta, né? Até porque são muitos anos de jornada, né? Você começou num momento onde praticamente o mercado era dominado só por homens, né? Completamente masculino. E hoje eu vejo que a gente abriu portas. Nós, mulheres, que lá atrás começamos sozinhas, abrimos portas para as gerações novas que estão chegando aí, que estão vindo aí. Você sabe que muitos acabam se inspirando em você, né? A gente tem um dado hoje. Eu trabalho muito com dados, né, das nossas plataformas digitais, né? Nesses últimos 4 anos, o índice de mulheres que vem nos acompanhando, ele cresceu 13%. Hoje, que seguem o Office Connect, vamos dizer assim, são 67% público feminino, né? E é muito gratificante porque a gente trabalha muito, a gente fala muito nichado do mercado de workplace, arquitetura corporativa e comercial, né? Antes você encontrava somente homens. Hoje as mulheres já estão mais na frente também. Então hoje já existe uma facilidade um pouquinho maior e o preconceito já de você estar falando com uma mulher. Não, há 40 anos atrás você entrar na presidência de uma empresa, Hoje uma recém-formada menina, mulher ali na frente, era uma coisa que a pessoa ainda olhava assim, né? Hoje já é uma coisa tranquila, então não tem mais esse... Mudou, né? Está mudando muito, né? Isso é verdade. Você é uma protagonista com propósito. É isso. É isso aí. Isso é muito bacana. A Karen faz parte de um grupo de mulheres, né? Onde tem a Heloísa Trajano, né? Mulheres do Brasil. Mulheres do Brasil. Isso surgiu também há pouco tempo atrás, né? Numa reunião entre mulheres dessa necessidade, da sororidade, das mulheres se ajudarem, das mulheres colaborarem, não ficarem competindo entre si e sim se darem as mãos.
Exatamente. Né? Porque cada palavra nossa é um exemplo para outra, que às vezes está um pouco mais assim, tímida e fala, será que eu consigo? Acolhida. Né? Acolhida, se sentir acolhida, se sentir abraçada, mesmo de longe, né? E sentir que se ela pode, eu também posso. Exatamente. E quando a gente sonha, a gente pode conquistar tudo. Eu concordo com você e acredito muito nisso. É isso. A gente agradece a tua presença aqui, que foi riquíssima. Eu que agradeço esse espaço, essa oportunidade de falar um pouquinho da nossa história. Luiz, obrigado pela participação. Muito obrigada. Gente, obrigado. Peço para vocês aí que estão assistindo a gente, fazer sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube e na nossa plataforma também do Instagram. Obrigado e até o próximo programa.